必殺マジシリマジ殴り。 Yo, Geeks, tudo isso lá! Continuamos aqui a nossa entrevista com o editor Murata One. No começo aqui de One Punch Man, a gente tem algo bem interessante para estar transmitindo aqui sobre os autores de One Punch Man. A gente começou já essa entrevista na primeira parte, né, do primeiro ponto, e falando sobre Goku, como Dragon Ball inspirou o One a criar ali One Punch Man, como o One ele decidiu criar o Saitama sendo um personagem que já é extremamente forte desde o começo para tentar quebrar o clichê, brincando com a maioria dos clichês dos mangás shonen, e como esse casamento aconteceu, né, entre One e Murata para gerar ali One Punch Man. A gente vai continuar então agora a entrevista desses dois autores inacreditáveis. Vamos lá, seguimos então aqui com 3 páginas sobre a entrevista. O editor questiona aqui: o que vocês conversaram no restaurante Yakiniku? A Murata: primeiro eu propus, vamos trabalhar em uma história curta. O primeiro trabalho conjunto foi Monstro Terrestre, não é? E aí o One, Monstro Terrestre, foi um esboço que fiz para o Murata Sensei mostrar ao departamento editorial. Aproveitando a oportunidade, decidi desenhar algo que nunca faria, e pensei em fazer algo bem chamativo, como adequei ao formato do concurso. Acho que fiz umas 31 ou 45 páginas, ele não lembra direito, né? Aí aqui já tem que a história de Monstro Terrestre, obra conjunto da dupla Caça Baratas, foi publicada posteriormente como história fechada em outra revista, né? Em outra questão ali sobre essas publicações. Então eles têm basicamente 2 one-shots antes de começarem a trabalhar na temática de One Punch Man. Murata: mas eu queria inserir quadros maiores, então deu umas 60 páginas. Aí o editor: vocês apresentaram Monstro Terrestre como uma história fechada para o departamento editorial, tipo ali one shot. A Murata: no final das contas mostramos primeiro o Caça Baratas para a Young Jump, não foi? One: isso mesmo. Antes disso mostramos ao editor que trabalhou na época com o Murata-san na Weekly Shonen Jump, então acho que fizemos umas 4 histórias. Murata: na época, como trabalhava com o contrato de exclusividade, precisava da aprovação da Jump para desenhar, mas não estava dando muito certo, então foi então que eu adoeci de enterite. Caramba, o que é enterite? Deixa eu dar uma olhada aqui sobre o que é enterite, calma aí. Enterite é a inflamação do intestino delgado, podendo afetar também o estômago, gastrite, o intestino grosso, colite. Em alguns casos, os sintomas podem incluir febre, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. A desidratação é a principal complicação, especialmente em crianças e idosos. O que é a enterite? Enterite é um termo geral para descrever a inflamação do intestino delgado. Essa inflamação afeta o revestimento interno, tal. Mas o que causa? Infecções virais, infecções bacterianas. Caraca, intoxicação alimentar. Caraca, o Murata ficou mal mesmo, velho. Aí, a One, sua esposa, te encontrou e chamou a ambulância, não foi, Murata? Não conseguia nem me mexer. Meu Deus! Caraca, o Murata quase morreu, né? O One tá falando: sua esposa te encontrou e chamou a ambulância, não foi? Então, tipo, tá falando que a coisa foi extremamente séria, né? Que provavelmente ele tava lá no departamento editorial dele, né? Lá onde ele desenha os mangás, os capítulos, e definitivamente a esposa dele deve ter ido lá visitar ele, ou sei lá, ele fazia muito, não tava, já tinha passado da hora pra voltar pra casa, ela foi lá ver ele e ele tava caído no chão, cara, com muita dor. Nossa, pai, se não demorasse mais um pouquinho, provavelmente o Murata tinha ido de Vasco. E aqui o Murata fala, né, que ele tinha um contrato com a Jump, né, de exclusividade com a Jump, coisa que o One não tem, né? O One não tem esse contrato de exclusividade com a Jump, visto que agora ele tá com 4, eu não sei se ele tá com 3 mangás, ele tá com 3 mangás, né? Que é One Punch Man, um na Jump Plus e outro em uma, na verdade 4 mangás que ele tá, né? Que é um de Battle Royale, aí tem Versus, né? Também tem Versus, aí, não, perdão, é 3, né? O de Battle Royale é o autor que desenha ali o mangá de Versus pra ele, né? Ele desenha um mangá ali de Battle Royale, mas esse cara também desenha um mangá de Versus pra ele. Aí tem ali o mangá na Jump Plus e tem One Punch Man. Então quem tem ali o contrato de exclusividade é o Murata, né? E por isso que ele acabou apresentando ali o mangá na Weekly Shonen Jump.
Acho que tem que... Nessa hora pensei, as pessoas até que morrem fácil. Eu deveria me esforçar mais para mudar minha situação. Não seguia trabalhar no que queria só porque tinha um contrato de exclusividade. Quando An-san ligou para o hospital onde estava internado, eu disse, vou terminar o contrato de exclusividade, então vamos visitar várias editoras para levar alguns originais. Foi bem assim. Caraca, velho. Então, tipo assim, essa parada do contrato original, o contrato de exclusividade, tava afetando a saúde ali do Murata e não tinha muito o que fazer. Provavelmente porque esse contrato de exclusividade, ele garante quase um salário mensal. E um salário mensal ali é muito alto para você observar. Um salário de um mangaka, se eu não me engano, beira a 25 mil a 30 mil reais. É claro que eles têm que entregar uma quantidade de páginas semanalmente ou mensalmente ali pra Jump para receber esse salário, né? Tanto para Weekly Shonen Jump quanto também. Mas eu sei que é um salário brutal e, tipo, a maioria que consegue um destaque fica nisso até o final. Porque onde você vai conseguir aqui um salário de 25 a 30 mil? Principalmente, assim, fazendo aquilo que você gosta, que é desenhar, né? Então, já mostra toda essa questão. Mas aí o Murata, ele vendo a qualidade ali do One, ele decidiu quebrar esse contrato de exclusividade e focar ali nos projetos que o One tinha realmente para produzir, antes que pudesse morrer. E o destaque aqui para o nosso vídeo também é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos de One Punch Man para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. Dá essa moral para nós, dá essa moral aqui com sua força, com a sua reação, pra gente continuar enganjando ainda mais os conteúdos aqui do Geek Brasil. Você ainda pode tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Gente, vocês não têm noção de quanto nos ajuda quando você manda o seu valeu, manda o seu hypar e se torna membro aqui do canal. A gente continua trazendo ainda mais conteúdos extras assim que dificilmente você vai encontrar aí na internet. A gente vai até o calabouço, a gente vai até ali o cativeiro do sequestro atrás de informações de One Punch Man. Vamos no fundo do poço atrás dessas informações para trazer diretamente para vocês. Seguimos aqui com o One dizendo o seguinte: eu já havia recebido algumas propostas para publicar comercialmente One Punch Man e também se eu desenharia ou pediria para alguém desenhar. Achava a melhor alternativa seria o Murata Sensei desenhar. Depois disso disseram para eu redesenhar a história, mas enquanto fazia o segundo capítulo percebi que a história não venderia. Então o Murata Sensei se ofereceu para desenhar. Ele desenhou o primeiro capítulo usando canetinha e foi impressionante. É isso, pensei. Foi aí que passei a pensar qual seria o melhor lugar para divulgar para o mundo essa história. Por intermédio do Murata Sensei, entrei em contato com o editor da Young Jump e ele disse que estava com o projeto da Tonari no Young Jump, que publica ali os mangás online, onde sai até os dias de hoje. E se o Murata Sensei seria responsável pela arte, ele gostaria muito de concretizar o projeto. Eu achei incrível o Murata Sensei publicar um mangá pela web e não em papel. Todos achariam incrível também. Foi então que fechamos com a Young Jump e tudo começou. É bem interessante ver essa temática, porque o Murata junto com o One, eles foram um dos principais pilares que fez com que os mangakas acreditassem que poderiam publicar ali mangás online. Surgiu primeiro ali a Tonari, né? Bem lá em 2010, 2011, acabou surgindo a Tonari. A Tonari evoluiu, né? Evoluiu e abriu caminho até mesmo para o Weekly Shonen Jump criar ali a Jump Plus, né, que também publica os capítulos da Weekly Shonen Jump, mas também possui os seus próprios mangás originais, né, como Kaiju número 8, tem Dan, tem ali a segunda parte de Chainsaw Man. Todas essas obras são originais da Jump Plus, o que acaba abrindo mais margem para que obras que não deveriam ter tanto espaço ou não poderiam ter tanto espaço ali na Weekly Shonen Jump, porque é muito mais tipo assim, tem uma concorrência muito maior e acaba abrindo toda essa expansão de leque para que essas obras consigam crescer. Primeiro capítulo redesenhado pelo One Sensei, né? Ele acabou desenhando. Golpe 1 de One Punch Man, redesenhado pelo One Sensei. Ele disse que desenhou inconformado, né? Estava inconformado ali, provavelmente com o seu traço, né? Que ele viu ali o traço do Murata e também até eu ficaria inconformado, né? Vamos lá, página 4. Editor, você não teve nenhuma relutância em publicar sua obra online, Murata Sensei? Murata, na época em desenhava
Aya Shield 21, nunca tinha lido mangá online, então sinceramente me perguntava se seria interessante esse tipo de material. Mas quando eu ouvi falar desse projeto, eu já tinha lido One Punch Man do One Sensei e até vi que tinha seus métodos, por exemplo, publicando numa revista semanal, na semana seguinte outro capítulo é lançado e acaba saindo das livrarias. Mas publicando online dá para ler os capítulos anteriores, sabe? Além disso, fica disponível para o mundo inteiro, então seria ainda melhor para conquistar muitos compartilhamentos, como a gente consegue ver aqui no canal do Geek Brasil, que a gente traduz os capítulos quinzenalmente de One Punch Man para vocês assim que o capítulo sai. Então sai em japonês, a gente traduz para o português e narra aqui no canal do Geek Brasil. Quando eu vi a história publicada pelo monitor do computador, fiquei emocionado. Riso, uau, incrível, o traço é tão nítido. Como sempre desenhei para a impressão no papel, não conhecia nada sobre o tratamento digital para deixar os traços mais nítidos quando exibidos no monitor. Nessa parte, minha equipe fez por tentativa e erro. Caramba, então basicamente eles abriram o caminho no meio do mato, né, para todo mundo passar. E é por isso que é interessante, não é? Começando em uma nova área e usando a criatividade para criar a obra. O esforço acaba sendo muito divertido e tem mais uma vantagem de desenhar online, que é a possibilidade de mudar. Aqui a questão sobre os drawings. Aí a versão em canetinha do golpe 1 desenhado pelo Murata Sensei, a força impressionante das ilustrações fez o One Sensei gritar. É isso, é tipo a diferença ali entre os traços do One e os traços do Murata. Durante a publicação de Aya Shield 21, estava sempre apertado pelo prazo e não conseguia experimentar coisas novas. Desenhava pensando, será que assim está bom? Não está certo, não dá certo mesmo. Depois de publicado não tinha tempo e o fato de não conseguir corrigir os desenhos continuou, o que foi estressante. Mas online posso ir tentando até ficar satisfeito, principalmente o rosto dos personagens, com exceção do One Sensei, com exceção do que o One Sensei desenha, o Saitama não fica bem, acaba aparecendo outro personagem. No começo estava determinado a desenhar como no mangá shonen. Parece que tem uma correlação de expressões do Saitama que foram descartadas, não é? Tá, aqui já tem outra coisa. No começo estava determinado a desenhar como no mangá shonen. Aqui, pô, podia ter separado aqui como editor falando, né? O editor dizendo, parece que tem uma coleção de expressões do Saitama que foram descartadas, não é? Aqui tem um fator bem interessante que é essa parada dos drawings, né? Então, tipo assim, o próprio Murata diz que por ele não conseguir mudar a história dele, vinha o peso sobre, será que eu estou entregando aquilo que é mesmo o melhor, que aquilo realmente é o melhor? E aqui, pelo que parece, em One Punch Man, ele brinca, ele está brincando ali com a produção, né? Não brincando assim de levar na brincadeira, mas ele brinca, ele propõe, ele faz ali a sua história e, tipo, se tiver que apagar tudo de novo, ele apaga. Ele apaga e faz de novo, entendeu? Essa é a graça aqui para ele de publicar de maneira online. Sim, consegui captar as expressões do Saitama só depois de desenhar muitas páginas. Foi quando ele e o Genos passaram no teste para heróis e estavam na aula do Snack. O Saitama estava mascando chiclete ruidosamente. No momento em que vi a cara de tédio do Saitama, pensei comigo, é essa cara, risos. Finalmente percebi que o Saitama está sempre com a cara de tédio porque é forte demais. Foi então que resolvi redesenhar o golpe 1. Como eu e a equipe já tínhamos aprendido alguma coisa sobre redesenhar online, então colocamos ainda mais energia. Incentivei a equipe dizendo, esse mangá certamente ficará marcado na história e esse será o primeiro passo para um mangá histórico, enquanto eu desenhava todo animado. E ele estava extremamente certo, né? Porque o One Punch Man realmente entrou pra história, né? Aqui tem um detalhe aqui da parte 13, né? Dizem que o design do navegador de Tonari da Young Jump foi feito pelo Murata Sensei. Parece que ele está sempre fazendo melhorias para que os leitores possam ler o One Punch Man confortavelmente. Meu Deus! O cara fez o design do navegador. O cara fez o design do site, cara. Meu Deus do céu, cara. O cara realmente é... Mano, o Murata é um maluco. 12, mangá publicado na Weekly Shonen Jump. Ele falou qual que é esse? 12. Cadê? Por isso que ele deu a risada, que o traço é tão nítido. Aya Shield. Tá. Garoto Fracote, Sena Kobayakawa,
que sempre sofreu bullying desde o primário, entra para o clube de futebol americano do Colégio Damon, após vários fatores estranhos. Usando como arma sua habilidade de corrida na velocidade da luz, desenvolvida durante os anos de bullying, ele se transforma no misterioso herói da velocidade Aya Shield 21, atuando no futebol americano colegial. Eu ainda não li essa obra, cara, mas todo mundo fala que é muito bom. Como funciona o processo da criação da história entre vocês? One Sensei fez outro storyboard. Aí nós temos as ilustrações, né, tanto da webcomic quanto também do mangá. Murata, quando se trata da história principal, eu desenho a partir dos originais do One Sensei e fico encarregado da divisão das partes, mas pergunto quando não entendo alguma coisa. One, isso mesmo. Murata, tento não mudar as falas. Por outro lado, nos extras, às vezes incluo novas cenas ao storyboard do One Sensei ou mudo um pouco as falas. Nesses casos, verifico com o One Sensei e pergunto sua opinião. Ajusta aqui e ali, já teve vezes que voltamos para o storyboard. Risos. Deve acontecer muito isso, principalmente na base ali dos hidráulicos, né? One, a Murata Sensei sempre me mostra as ideias que tem, seja de novas cenas ou falas. Por exemplo, no caso do esboço para o personagem Menerige, o herói de classe A. Eu tinha pensado apenas no nome pela aparência, em falas comuns e ele ser derrotado pela criatura. Não tinha a intenção de focar muito na cena da arma e acabei resumindo. No storyboard do Murata Sensei, o personagem saca a arma, luta com a criatura e dá seu golpe especial para mostrar como seu oponente é forte, o que faz tal sentido, né? Faz total sentido aqui do que foi colocado. Isso foi extraordinário, porque você dá ali um upgrade sobre o monstro, né? Você tá falando ali que o monstro é extremamente forte. Murata, soube que a arma dele era um florete de esgrima. Lembrei que a cena de luta com espadas no filme Detonando em Barcelona era bem legal. Eu me divirto inserindo algumas cenas de ação ocasionalmente, né? Falando assim que se diverte ali em algumas cenas de ação ocasionalmente, provavelmente ali envolvendo a Bruce Lee. Deixa eu ver aqui a página. Técnica de espada, cadê? Filme de artes marciais produzidos em Hong Kong em 1984. Sabia que era do Jack Chan. Eu ia falar Bruce Lee e Jack Chan, mas eu parei pra não falar besteira. Aí fui lá ver realmente, porque eu lembro de ter assistido Detonando em Barcelona. Absoluta certeza que eu já vi esse filme no SBT em algum momento da minha vida. O One Sensei envia instruções para desenhar as cenas? Murata, às vezes sim, por exemplo na luta decisiva no arco do Boros. Para mim o clima era de o maior confronto do universo e queria testar a quantidade de efeitos chamativos que eu conseguiria fazer. Mas durante a luta, quando o Boros começa a ser suplantado pelo Saitama, teve uma cena que ele pareceu um palhaço. Foi então que o One Sensei disse, o Boros é popular porque mesmo diante do Saitama, ele não se rebaixa. Então é isso, fiz bobeira, pensei, e redesenhei tudo do começo. A parte do desenvolvimento da história, das falas e dos personagens só existe na mente do One Sensei. Então eu sempre pergunto pra ele. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Cara, o desenvolvimento do personagem, por mais que a gente tem aqui uma questão muito importante, né? Nós temos o autor da história, que é o One, e tem aquele que vai tentar passar a mente do autor para o leitor, que é o Murata. O único que sabe como a mente do personagem funciona é o One. O Murata pode até meio que tipo assim, tentar ali alguma coisa, mas raramente ele vai conseguir ou ter alguma espécie de sucesso. Provavelmente quando a gente pode pegar aqui o exemplo aqui do Void, né? O Void ficou num patamar, né? Acho que se não me engano tivemos a primeira versão do Void, né? Que acaba chegando ali pra lutar contra, na verdade o Blast acaba chegando pra lutar contra ele, e era uma versão mais ou menos. Aí depois tivemos a segunda versão, que é a versão mais assim, tipo assim, mais roubada. E aí provavelmente o One olhou para aquilo e falou, não, isso aqui não dá, né? Isso aqui não dá porque vai escalonar demais, depois para escalonar mais ainda não vai dar, né? Então vamos voltar, vamos retroceder. E provavelmente foi isso que aconteceu, só que o que rola, né? Tipo assim, a publicação de One Punch Man precisa acontecer, né? Senão a Tonari, provavelmente o site online, morre, né? Tipo, a conta para manter o site fica mais caro do que simplesmente a contabilidade ali que pode render. Então precisa de obras lá, precisa de uns capítulos por lá. Então provavelmente o One tava ocupado nas outras histórias que ele tá produzindo atualmente e ele não conseguiu ter tempo para focar.
E ele falou assim, pro Murata, vai produzindo aí, daqui a pouco a gente volta. E aí o Murata foi. O Murata foi, decolou, e aí quando ele acabou lendo, ele falou, opa, pera aí, vamos voltar, volta aqui, né, refaz, faz igual que tá na webcomic, e aí foi dito e feito, né, acabou dando margem ali para o One desenvolver um pouco mais a webcomic, e acabou trazendo toda aquela construção para a história. Obrigado, por fim, o que é o verdadeiro herói para vocês? É o Murata, acho que é alguém que mesmo sendo muito forte não é convencido, alguém que respeita suas próprias regras, o verdadeiro herói não hesita. Aí o One, eu também acho que é alguém que não hesita, o verdadeiro herói é aquele que vai atrás e faz o que gosta. Isso aqui é interessante, hein? Fazer aquilo que, por mais que você vá desviar do caminho, né? Você vai desviar ali do percurso, ou você vai prolongar, alongar o percurso, você vai atrás para fazer aquilo que você gosta, né? Facção, caçar ali os novatos do ranking, isso não influencia em nada. Não subestime os heróis, sua tola, né? O Saitama falando ali pra Fubuki, né? O verdadeiro herói que os dois imaginam é alguém que não hesita diante dos oponentes fortes e desastres. Caraca, que entrevista boa. Eu tava com tudo isso na minha estante e eu ainda não tinha lido, eu ainda não tinha acompanhado. Olha só, temos aqui algumas coisas bem interessantes, né, pra poder acompanhar, né, de One Punch Man. Murata quase indo de comes e bebes, sendo encontrado pela esposa dele e parando ali de ambulância, né, levado de ambulância pra ali, e toda essa construção, esse casamento bem interessante, né, a gente, bem complicado nos últimos 2 anos esse casamento, mas firme e forte, né, vamos ver agora através da saga do Mask, que volta na semana que vem. A saga do Mask começa na semana que vem e a gente vai estar lá, vamos estar lá, terça-feira a gente volta com One Punch Man Heroes, a gente volta com One Punch Man Heroes, mas na quarta, meus amigos, na quarta começa pra valer toda essa construção maravilhosa de One Punch Man. Tem pelo menos aí umas 2 saguinhas para que o Ano consiga realmente se divertir ao lado de Murata, pelo menos até o mangá alcançar pra valer a webcomic.